palavra do Senhor lá nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 12, um texto muito conhecido, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Nós estamos aqui diante de mais uma história na palavra de Deus, uma história de propósito da parte do céu para com o homem, para aqueles que são chamados e nesse chamamento escolhem obedecer a esses propósitos do Senhor. Para nós também existe uma história, não é? Para mim e para você também existe uma história de propósito, um chamado da parte de Deus, que o fato de nós estarmos aqui é a prova viva de que nós escolhemos responder a esse chamado, não é? Na pessoa de Jesus Cristo, lá em João 15:16, ele diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Assim como Abraão foi chamado pelo Senhor, nós também, eu e você, também fomos chamados por Ele através de Jesus Cristo, seu Filho, para sermos testemunhas desse seu grande amor e de também confessarmos que Ele é o Filho de Deus que veio para nos redimir dos nossos pecados. O que muitas vezes as pessoas se frustram e não entendem é o fato de que, apesar de eu e você sermos escolhidos, nós não somos privados de passar por provações, por situações, por lutas, por perseguições, né, por dificuldades, e que em todo esse processo do chamado até a concretização dele, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, Deus sempre estará conosco. Sabe a história daquelas pessoas mais verdes na fé, que começam um processo de vida cristã e só recebe paulada? Porque o começo da vida cristã é assim, o meio também e o final, tá? Não vai mudar. O que vai mudar é a sua maneira de ver a situação, de encarar os fatos e se posicionar diante deles. Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa, ele continua sendo fiel. Deus não está aqui de brincadeira. Quando Deus vai lá bater na porta de Abraão, uma pessoa que quase ninguém conhecia, anonimato, fala assim: ó, eu quero uma prosa específica com você. Eu tenho um projeto de vida para você. E quando Jesus vem a este mundo, se cumpre aquilo que nós vimos da visão de Jacó, da escada que liga os céus à terra. E aí nós temos esse livre acesso de voltar para Deus novamente, porque Jesus veio revelar a Deus e firmar conosco também nessa nova aliança um novo propósito, um novo sacerdócio através da sua vida, através do seu sangue. Então, assim como para Abraão teve lutas, teve dificuldades, tem para nós também. Não é? Nós não estamos livres dessas dificuldades, mas em todo esse processo, em meio às dificuldades, Deus sempre estará conosco, amém? Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos consolar. Deus é aquele que nos livra, que cura, que nos corrige, não é? Deus é aquele que sempre vai ser o nosso braço forte. Às vezes a gente quer fugir desse braço forte, mas a gente percebe como as coisas pioram, não é? Nós não podemos permitir que as coisas que acontecem no percurso deste chamado, não impediu Daniel de continuar alinhado aos preceitos do Senhor. Ele estava numa terra estranha, muito rica, com costumes diferentes, mas ele podia ter tudo na palma da sua mão, no agrado do rei. Mas ele escolheu permanecer firme nos preceitos do Senhor, não se contaminando com aquele mundo lá. Mesmo quando os sátrapas lá fizeram um decreto que ninguém podia adorar outro Deus, se não fosse a figura, a imagem do próprio rei lá da Babilônia, Daniel, ele não abriu mão, né,
isso não impediu ele de continuar firme e manter a comunhão com o Pai através da oração. Quer dizer, as circunstâncias, não é, que aconteceram no percurso não desviaram o caminho nem o olhar de Daniel. Até mesmo quando ele foi levado ali à cova dos leões, ele não sucumbiu, ele não foi sucumbido por aquele mal, não é? Mas essa circunstância permitiu com que ele testemunhasse, não é? Que ele vivenciasse a glória e a grandeza do nosso Deus. Foi assim com José, quando ele esteve ali no Egito. Foi assim com Davi, quando ele estava lá por trás das malhadas e não sabia que havia um projeto muito maior para a vida dele e o seu coração já estava lançado no desejo de adorar a Deus. E eu e você, em pleno século XXI, temos vivido tempos difíceis mesmo, de falta de identidade da Igreja de Cristo, muitas vezes, de muitos modismos, querendo ocupar o lugar da glória de Deus dentro do meio cristão, entre aspas, né? As perseguições que se tem imposto à igreja, de que tudo é uma forma de nós queremos atingir outros grupos, outras turmas, né? Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder, porque afinal nós estamos em reforma. Você pode perguntar aí para quem está do seu lado, você está em reforma? Você está em reforma? Estou vendo mesmo sua calça suja de cimento aí, ó. Afinal, nós estamos em reforma, e reforma traz transtorno, traz dificuldades, traz problemas. Nós não podemos deixar que as situações do presente nos afastem do propósito de experimentarmos o cuidado de Deus diante dos seus projetos para conosco. Foi assim com Abraão, porque Deus nos chama para um propósito especial, começam a acontecer algumas coisas, mas Deus tinha algo em mente a respeito de Abraão que as circunstâncias não podiam impedir. E a fidelidade de Deus diante da sua palavra, do seu compromisso para conosco, através de Jesus, é a mesma como foi para com Abraão. Ali no capítulo 18 de Gênesis, quando Sodoma e Gomorra já ultrapassaram o limite da perversidade, né? Perversidade, não é? Deus fala assim, chega, um basta a essas cidades pela podridão que sobe às minhas narinas, pela homossexualidade, pela violência, pelo sexo desenfreado, pelo desejo de prazer a qualquer custo, não é? Aí lá em Gênesis 18, fala assim, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ele não oculta os seus planos a Abraão, não é? Por quê? Porque ele sabia que tinha um sobrinho de Abraão lá na terra de Sodoma, pelos problemas que tiveram pelo fato de Abraão trazer Ló consigo. Então, o Senhor falou consigo mesmo, o próprio Deus conjecturando consigo mesmo, ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Estava claro, esse era o projeto, era o propósito que Deus tinha para Abraão. Mas algumas atitudes que Deus ia tomar ali no percurso poderiam atingir e afetar essa confiança que estava sendo em processo de se estabelecer na vida de Abraão, né? Tanto que vai acontecendo algumas coisas, ele mente para se proteger, com medo de ser morto, acaba expondo a sua mulher por 2 vezes e tal. Vai chegar um momento em que ele aceita, né, a oferta de Sara, de se deitar com Agar, a escrava, e nós vamos ver acontecer algo aí que é o nascimento de Ismael, que não era a promessa de fato que Deus queria entregar para ele. Uma coisa é certa, que as nossas ações e as nossas reações, elas falam muito sobre o nosso interior, né? E eu acredito que o próprio Deus, pelo fato de conhecer o coração de Abraão, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, ele o escolheu. Apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus limites, apesar da sua segurança, Deus escolheu você. Em Jesus, ele resolveu nos escolher a todos. E a resposta é: quem dá somos nós. Mas o propósito de Deus, o projeto de Deus, ele vai valer até
os últimos dias. Só depende de você confiar, acreditar e resolver se lançar nesse projeto, não é? Muitas vezes nós temos atitudes e pensamentos egoístas nos momentos de dificuldade, de tribulação. Quando a coisa está pegando na vida do irmão e a gente está andando bem, a gente está lá, na alegria. O irmão está lá, coitado dele. Mas quando somos nós que estamos passando a tribulação e o irmão está na fase do fogo, tudo é para mim, Deus. Parece que tudo acontece comigo. Olha, meu irmão lá está prosperando e eu estou sendo aqui massacrado. Mas nós temos atitudes egoístas porque parece que a gente só quer estar bem na presença de Deus, né? Não quer passar pelos processos. Quando Deus fala ali com Abraão e fala assim: Abraão, olha, eu estou indo destruir Sodoma e Gomorra, né? Abraão, é como se hoje nós falássemos assim: olha, o ataque de Israel a Gaza. Você tem alguém lá? Não tem. Deixa correr frouxo. Se fôssemos nós, talvez nós fôssemos direto na lata para com Deus ali e falaríamos: tá, vai destruir, mas eu quero te perguntar uma coisa: vai tirar minha família de lá? O senhor pode tirar minha família de lá? Talvez fosse isso que nós perguntaríamos. Em nenhum momento nós vemos Abraão ali no seu diálogo com Deus e na busca de alinhamento, de pensamento, de ideia, de intenção. Em nenhum momento Abraão fala assim: e o que a gente faz com Ló, meu sobrinho? Sabe por quê? Um coração mesquinho, pequeno, ele pensa perto. Ele é egoísta. Mas um coração que procura se alinhar ao coração de Deus, ele pensa mais longe. Abraão fala para o Senhor: se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? E nós vemos que esse diálogo vai ganhando força e Abraão vai diminuindo o número da possibilidade ali dos justos e do injusto. Até que chega um momento em que Abraão desiste desse diálogo, porque chegou também no limite mínimo de aceitação e ele entende: Deus sabe o que faz. Deus sabe quem é Alá que pode realmente merecer escapar ou não. Aliás, Deus nem fala para Abraão que ele vai tirar Ló de lá. Ele fala apenas o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Mas por causa de Abraão, os anjos são levados lá até a casa de Ló. Um coração alinhado ao coração de Deus pensa mais longe. Você pode repetir isso comigo? Um coração alinhado ao coração de Deus. Não, repete. Um coração alinhado ao coração de Deus pensa mais longe. Pensa no todo e não particulariza e nem procura beneficiar-se da situação. Talvez Abraão, por ter essa intimidade de ter sido chamado com Deus, ele podia apelar para uma carta na manga e falar assim: pô, eu sou o queridinho do papai, ele vem do céu aqui e visita a minha casa. Porque antes de falar isso para Abraão, Deus tem um tete ali no momento da comunhão dos anjos e o próprio Senhor. E Deus fala assim: Abraão, agora é fato, daqui a 1 ano eu virei e Sara, sua mulher, vai estar grávida. E aí Sara ouve lá do canto da tenda e dá risada disso. Assim, por quê? Sara se riu. Acaso haverá alguma coisa que será demasiadamente difícil para Deus? E tal, fala assim: ó, eu vou voltar aqui nessa mesma época, é primavera, eu vou voltar aqui e sua mulher vai ter concebido. E sai, e a hora que está ali, avistando Sodoma e Gomorra, do monte, ele fala isso: Abraão, não posso ocultar de você o fato de que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Pô, o cara veio na minha casa, comeu da minha comida, aceitou toda a proposta que eu fiz de estar sentado ali, de eu poder recebê-lo, né? Fez esse prenúncio de que eu vou ser pai, confirmou, né, essa aliança aí de uma grande nação. Eu vou aqui usar essa carta na manga e falar: Senhor, e aí? E Ló, meu sobrinho, ele está lá, né? Isso está muito ligado às escolhas que nós fazemos, né? Um coração alinhado ao coração de Deus não particulariza situações para procurar benefício próprio, para procurar se beneficiar da condição. Um coração alinhado ao coração de Deus pode experimentar essa onisciência e o governo absoluto de Deus acima de toda e qualquer situação.
E Ló, nessa história, eu confesso para vocês que, salvo pelo texto de 2 Pedro lá, eu cheguei até a pensar que Ló podia ter ido para o inferno, pastor, de tanto desastre, tanta desgraça na vida daquele homem, né? Mas, salvo 2 Pedro, mas eu ainda aqui vou questionar algumas coisas com os irmãos, ele fala assim, 2 Pedro 2, de 6 a 8, fala assim, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplos do que acontece aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Está aqui. É o depoimento que Pedro dá a respeito de Ló. Mas vamos dar uma viajada? Vamos conjecturar? Eu não estou aqui para ser o Judas na vida de Ló. Eu não estou aqui para condenar Ló. Eu só quero usar de alguns argumentos a respeito da vida e da postura de Ló para que nós possamos olhar para nós mesmos. Amém? Então aqui, a vida de Ló, o futuro de Ló estava aqui definido, porque fala que ele foi um homem justo e tudo mais, que ele resistiu. Mas vamos aqui entrar em algumas conjecturas. Uma das coisas que a gente pode entender e talvez aceitar é que a posição de Ló ali na cidade de Sodoma, de ser um juiz ali, de julgar algumas causas, não se devia talvez tanto ao fato da sua própria pessoa, e sim da familiaridade que ele tinha com Abraão. Por quê? Quando Ló está lá preso, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, 5 reis invadem aquela cidade lá e levam os reis da cidade cativos, presos. E alguns prisioneiros, entre os quais está quem? O Ló, que vai levado cativo também. Quando Abraão fica sabendo, ele não titubia, ele consulta o Senhor de ir, de buscar o seu sobrinho e tudo mais. E ele vai ao encalce e tem êxito na sua busca, né? De retirar Ló cativo de lá, de retirar também o rei de Sodoma e Gomorra, e assim como os despojos de tudo aquilo lá foram trazidos. Tanto é que o rei de Sodoma achava que ele podia dividir ou entregar o despojo pego para Abraão como sendo realmente a parte dele pelo que ele fez. Abraão falou assim, não, eu não quero nada seu, o que é seu, eu não quero que um dia você abra sua boca para dizer que você me enriqueceu. Olha a confiança no Senhor, o seu Deus, né? E o senso de justiça que aquele homem tinha. Então, Abraão era uma figura muito temida por aqueles homens lá. E talvez o respeito a Abraão fez com que Ló conquistasse aquela posição de juiz lá, né? Sabe por que eu falo isso? Quando os anjos vão lá invadir a casa de Ló, quando estão lá e todo mundo vê aqueles estrangeiros lá e não sabe que são anjos, eles vêm, os devassos vêm à porta de Ló com o desejo o quê? De ter relações homossexuais com os anjos. E Ló fala assim, não deixa, eles são... E era costume, isso aí era costume naquela região. Falou, não, eles são meus hóspedes, eles estão na minha casa. Se vocês quiserem, conhecendo o coração e a perversividade daquele povo, se vocês quiserem, eu tenho 2 filhas virgens aí. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Mas eles queriam realizar o estupro coletivo mesmo ali da cidade, mas nos homens, nos anjos do Senhor que ali estavam. Aí alguém no meio, quando Ló começa a dialogar e querer impedir eles de entrarem, eles viram para Ló e falam assim, quem é esse forasteiro que pensa ser juiz sobre nós? Eu volto a dizer, eu não estou aqui condenando Ló, nem posso, esse não é meu papel, mas eu quero que vocês pensem, depois de 20 anos estabelecido ali em Sodoma e Gomorra, alguém se levanta no meio deles e fala, quem é esse forasteiro? Por isso que eu falo que talvez essa posição de Ló se devia não ao fato da sua própria conquista, mas talvez pela influência do seu próprio tio, não é? E outra coisa que acontece,
Quando os anjos avisam que a cidade vai ser destruída, ele fala assim: vê quem que você tem, amigos, a família espalhada aqui, sai quente e vai avisar. Ele vai falar com os seus genros, com os prometidos, os comprometidos com as suas filhas. E aqueles homens riem da cara de Ló. Ele fala assim: você está brincando, isso é uma piada que você está falando. O que eu entendo com isso? Eu estou instigando vocês só, tá? Não estou falando que foi assim com Ló. Mas eu estou instigando vocês. O que eu entendo com isso? Que talvez aqueles dois jovens nunca tenham experimentado a publicidade, a fé pública de Ló. Eles nunca tinham experimentado o temor de Ló ao Senhor. Porque quando ele fala daquilo, de que o seu Deus destruiria aquelas cidades, eles zombam de Ló. Talvez ele não estava testemunhando. O seu temor a Deus continuava sendo um ato secreto, talvez, em que as pessoas não tinham acesso. Outra coisa, 20 anos morando ali naquele lugar, a vida de Ló não produziu influência. E eu te faço uma pergunta aqui: o que é mais importante para você? A posição que você ocupa ou a influência que você pode exercer? Porque na influência as pessoas vão desejar imitar você como você é. Mas a posição, as pessoas só vão desejar ser beneficiadas pela sua condição, onde você está. O que você prefere? Ter uma posição onde que as pessoas se aproximem de você, elas se aproximem no propósito de se beneficiar do acesso, do passe livre que talvez você possa trazer a elas? Ou você prefere ser aquele que influencia, que as pessoas olhem para você e falem assim: cara, eu queria ter a determinação desse cara, eu queria ter o dom desse cara, eu quero ter a inspiração desse cara, eu quero imitar esse cara. O que Paulo fala de si mesmo? Não é para qualquer um falar isso. Não era posição, mas era a influência de um homem que deixou tudo na sua vida para servir a Jesus nos mínimos detalhes. E chega ao ponto de dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? O que levou Ló, apesar de ser afligido, como fala o texto de 2 Pedro, ele era afligido todos os dias pelo comportamento, pela atitude dos homens daquela terra. O que levou Ló, apesar de ser afligido por esse comportamento libertino da cidade, continuar morando lá? Acomodação? Os bens que ele conquistou, o que eu vou fazer com tudo isso? A Bíblia fala ainda que Ló e sua família custaram a sair de lá, que os dois anjos pegaram um no seu braço e o outro no braço da esposa, e o de trás pegou no braço das duas meninas e saíram com tudo, voando, porque eles ainda custaram a sair daquele lugar de perversão, de libertinagem. Talvez eles tenham se acomodado e mesmo não participando, se acostumaram com a vida corriqueira daquele lugar. O que faz a esposa de Ló olhar para trás na saída no processo? Mas são só conjecturas. Onde você está estabelecido? Quanto tempo você está estabelecido onde você está? Quer seja em moradia, quer seja em trabalho, quer seja nos estudos, nos relacionamentos, dentro da sua casa, como família. Quanto tempo você está estabelecido na sua condição? Você tem se deixado ser transformado pela renovação do seu entendimento, né? Ou você tem se conformado ao mundo presente ao seu redor, como talvez Ló tenha se acostumado ali com a perversidade de Sodoma e Gomorra, não sendo participante daquilo, mas talvez ele deixou as coisas irem e talvez não testemunhou
de um tempo de ira, de um tempo de vingança, de um tempo de visitação da parte de Deus. Ao escapar da destruição da cidade, o que levou Ló, ao invés de procurar o seu tio, escolhe morar em cavernas. E aí vem o desastre total, né? De chegar ao ponto de ser embriagado pelas filhas e acabar engravidando as duas filhas, que vão acabar se tornando um problema para Israel, né? Os amonitas, os moabitas lá. Muitas vezes é algo que Deus tem chamado a gente aqui para reformar. É a questão do nosso orgulho, a questão da soberba. Era o tio dele. O tio dele estaria de braços abertos ali para recebê-lo, para falar, vamos recomeçar. Não. Mas um homem que tinha tudo, que deu briga até entre os pastores dele de tanto que Ló tinha, quanto o seu tio tinha. Sai com a roupa do corpo de uma cidade, puxado pelos anjos, quase que a roupa sendo queimada pelo fogo que cai sobre Sodoma e Gomorra. Ali na estrada, no caminho, ele perde sua esposa, não é mais ninguém. Quando vê as suas duas filhas estão dominando, o que leva aquelas duas filhas a terem um pensamento tão diabólico daquele? Práticas dos sodomitas. E elas embriagam o próprio pai. Se Ló tivesse ido com a filha e falado assim, Abraão, eu acho que você deve estar sabendo o que aconteceu. Olha, cara, o lugar que eu escolhi para morar, quem vê cara não vê coração mesmo, né? A gente olhou para aquele lugar, para aquela planície, parecia um lugar tão calmo, tão tranquilo, mas era um inferno na terra, Sodoma e Gomorra. Acode nós. Será que não haveria homens bons ali que orariam para aquelas moças virgens e as cortejariam? E Ló continuaria naturalmente o processo da sua descendência, sem essa mancha histórica que apaga a vida de Ló, não é? São coisas que a gente vai jogando a vento, mas que podem mexer com você, a respeito do que você tem sido no seu processo de vida, na sua caminhada, né, no seu chamado para com Deus. É certo também nós dizermos que Deus tinha um chamado para a vida de Abraão, né? Mas conhecedor disso, Ló podia ter sido um pouco mais inteligente. Em vez da posição, ele podia ali usar a influência do seu tio e desejar imitá-lo em todas as suas ações. Talvez ele não tivesse uma mulher sábia que edifique o seu lar e se deixou sucumbir. E você? Tem procurado pessoas que têm influência no mundo espiritual, que têm realmente buscado a face de Deus? Você tem desejado imitá-las, ou você está no momento buscando mais uma posição dentro da igreja? Faz tanto tempo aqui, eu não tenho um ministério para liderar, eu quero ter um ministério para liderar igual fulano. Não sei. Será que o seu orgulho tem impedido de pedir ajuda às pessoas para que você possa crescer na fé, para que você possa realmente abrir seu coração e ter ali uma ajuda de restauração? Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Prometo que eu não bombardeio mais Ló, tá? Mas você guarda aí no coração essas conjecturas, essas possibilidades e não realidades. Eu só estou aqui falando que talvez pudesse ter acontecido. Alinharmos o nosso coração ao coração de Deus implica em confiarmos nele e em suas palavras, e não naquilo que nós estamos vendo, como Geazi, lá a hora que ele venceu o cerco dos sírios, ele liga, profeta, nós estamos mortos. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Quando Pedro lá estava ouvindo a voz do Senhor, e sobre a voz do Senhor obedecendo, caminhando sobre as águas. Mas quando ele ora pelas circunstâncias, para aquilo que ele está vendo, ele esquece da palavra de ordem que ele recebeu, e ele submerge nas águas. Tudo bem que a gente comete alguns erros no percurso, isso, né, faz parte do processo até. Tem essa margem de tolerância da parte de Deus, como de Abraão mentir em algumas circunstâncias e aceitar o afago de Agar lá. Ainda mais com o passe livre que Sara deu lá. Vai lá e faz o gol, cara.
E ele vai lá e se submete a essa situação que não era o propósito de Deus, que não era o que Deus tinha para ela, não é? Mas a retomada de posicionamento, quando Deus vem de novo para Abraão e fala assim: Abraão, chegou, para aqui, anda na minha presença e ser perfeito. É o que Deus tem procurado fazer conosco. Chega, parou aqui, é tempo de reforma. Então vamos começar de baixo para cima e vamos começar a reformar. Vamos começar de dentro para fora. Nenhuma casa começa primeiro pela fachada. Ela começa pela estrutura, pelo alicerce. O alicerce que ninguém vê. E a beleza dela é refletida por causa daquele alicerce que foi plantado, capaz de suportar aquilo que vinha por cima. Ninguém vai olhar primeiro a beleza daquilo que você se torna. Mas a beleza daquilo que você se torna só vai acontecer se o seu interior estiver sendo edificado sobre a rocha, sobre Jesus. Então, chegou o tempo de nós não procrastinarmos mais as nossas ações nesse alinhamento com o Senhor e com essa visão maravilhosa que o Senhor trouxe ao anjo da igreja de associar a reforma física desse templo à reforma física do corpo da igreja. Amém? Tome posse dessa bênção, porque é prova do amor, do cuidado, do amor de Deus para conosco, que tem nos dado chance após chance, tem nos trazido palavras, oportunidade de conserto na presença dEle. Ali, Ló teve a oportunidade de escolher o lugar onde ele queria morar. E ele escolheu. Mas ele não pensou em perguntar ao Senhor: onde o Senhor quer que eu more? Tanto é que o que ficou do outro lado, Deus falou assim: Abraão, olha para todo lado aqui. Esquece Ló para o lado de lá. Do lado de cá, você olha para tudo quanto é lado. Onde a sua vista alcançar, é o território da sua habitação. Justamente aquele lado. Foi o lado que Ló olhou. As escolhas que nós fazemos determinam muitas vezes o processo daquilo que nós vivemos. E às vezes, ao invés de olhar para a palavra, orar para o propósito de Deus, para aquilo que o profeta traz como ensinamento, nós temos olhado para as circunstâncias, nós temos olhado para os comentários das outras pessoas, nós temos fugido mesmo. Mas chega o ponto final em que Deus fala para Abraão: chega até aqui. Mesmo tendo cometido erros no percurso, ele retoma a posição, porque o propósito, o projeto de Deus continua valendo para a sua vida. O projeto de Jesus continua valendo para a minha e para a sua vida, não é? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque os processos também, os erros, os acertos, quando nós resolvemos retomar a posição, tudo isso vem como aprendizado diante dos nossos erros e nos leva ao amadurecimento e alinhamos o nosso coração definitivamente com o propósito de Deus. Aleluia! É importantíssimo nós não abrirmos mão da comunhão com o Senhor e com o corpo, né? Ou seja, da oração, da palavra, né, da convivência com a igreja, não nos afastarmos, não nos distanciarmos. A gente vive em célula lá e a nossa célula é só de homens e às vezes acontecem algumas coisas e o primeiro passo de algumas pessoas é fugir, é se afastar. Isso não traz cura, isso não traz renovo, isso não liberta, isso não encoraja, isso não fortalece, isso esfria, porque uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. O torrão ali se apaga. Olha o que a palavra de Deus diz ali, em Hebreus 10, 23 a 25. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Isso aí não é Hebreus, não, ainda é Salmos, tá? Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os dias
os teus feitos. O salmista está falando aqui que, olha, que meu corpo, meu coração pode até enfraquejar, mas Deus é a força do meu coração. A proximidade com o Senhor na comunhão, na oração, na leitura da palavra, na apropriação em fé daquilo que a palavra diz e não daquilo que está acontecendo de fato e que nós mesmos, né? A minha herança para sempre. Deus é minha força e minha herança para sempre. Aqueles que abandonam esse preceito, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Agora sim vem em Hebreus 10, de 23 a 25, que fala assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encoraje-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você está precisando de um saco de cimento na sua reforma? Hã? O que você está precisando? De fio? De material de acabamento? Eu quero ser um com você, eu quero estar junto com você para te ajudar e você me ajudar também. Talvez um saco de cimento eu não posso dar, mas eu posso dar uns 2 metros de areia. O que é? O que está pegando? O que está faltando para você? Essa necessidade de nós não nos afastarmos dessa comunhão, dessa presença do Senhor, de fortalecer a nossa fé na palavra e não deixar que vozes do mundo nos afastem desse projeto de reforma da nossa vida espiritual. Salmos 27, 4, o salmista fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Qual é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ouvir os segredos do coração do Pai, como ele se derrama e revela a Abraão, aquilo, não nos livra dos estilhaços das circunstâncias deste mundo, mas significa que aquele que se revela a nós, ele nos chama para um propósito e que ele tem para nós. E ele tem para nós caminhos de paz, mesmo que esse chamado nos leve às vezes a Moriá, não é? Onde levou Abraão, que foi o monte, onde que Abraão teve que oferecer seu próprio filho lá, como sacrifício ao Senhor. Deus não tem prazer no sacrifício, e sim na obediência, porque é na obediência que nós conhecemos Jeová Jireh, o Deus da nossa providor, o Deus da nossa provisão. Assim como nós somos chamados para os propósitos de Deus, assim como sermos chamados para os propósitos de Deus, não implica em olharmos para o nosso potencial. Não é o nosso potencial que vai determinar esse chamado de Deus, mas é aquilo que Deus pode fazer através da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. O que nós precisamos, sim, é confiarmos, não é, naquele que nos chamou. Pastor Mário não tinha voz que ninguém escutava, só servia para ser tesoureiro mesmo. Está aqui, ó, o trovão em que Deus o tornou. Se ele ficava se olhando para o resto da sua vida, para a sua condição de timidez e de não ter voz para pregar, ele jamais se deixaria ser usado pelo Espírito e tornar essa voz de ousadia. Assim como Gideão: mas eu, Senhor, logo eu, o menor da casa do meu pai, os discípulos, um grupo de improváveis, todos ali indoutos, que praticamente não conheciam a palavra, nem praticavam, não é? A palavra, não eram membros, não era ninguém membro ali do farisaísmo, muito pelo contrário, eram homens improváveis, mas Deus os chamou para uma obra especial, e é por causa desse chamado que eu e você estamos aqui hoje, amém? Deus chamou Gideão, Deus chamou os discípulos, e Ele chamou a você, e Ele chamou a mim para esse propósito. Gênesis 25, de 7 a 10, fala assim: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice e em idade avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Hitita.
campo que Abraão comprou dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Para chegar a esse capítulo que nós lemos, capítulo 25 de Gênesis, Abraão teve que passar pelo capítulo 22, que foi quando Deus pede seu filho em sacrifício. É a narrativa do sacrifício de Isaac, seu filho. Porque para nós alcançarmos a plenitude daquilo que Deus quer realizar em nós, existe uma prova definitiva de confiança no Senhor e em suas palavras. E não há como nós vivermos as promessas do Senhor na sua integralidade com gratidão, se não for através disso. Sair da casa de seu pai, do meio dos seus parentes, foi apenas o início do projeto de reforma da vida de Abraão. Sem nenhuma perspectiva, sem nenhum parâmetro, apenas com uma palavra, uma promessa, ele sai a caminhar para um lugar incerto, para receber uma descendência que abençoaria toda a terra, inclusive eu e você. O projeto de reforma da vida de Abraão passou pelo processo da fé, da confiança nas palavras do Senhor, da espera pelo milagre, até se tornar consistente. Eu quero te perguntar, em que fase você se encontra desse projeto de reforma que Deus tem para a sua vida? Para que realmente você possa alcançar a plenitude da sua vontade para a sua vida. Você consegue avaliar? Traz à mente agora, de onde que Deus te tirou? Quanto tempo faz que Deus te visitou e falou assim, olha, eu tenho um projeto de amor, de paz para a sua vida. Eu estou me revelando a você no amor de meu Filho Jesus Cristo. E eu tenho um projeto de paz para a sua vida. Você lembra quando foi isso? Você lembra como você estava vivendo? Você lembra qual era a condição que você estava quando Deus se revelou a você pela primeira vez? Quando Deus visitou Abraão e se revelou a ele estava debaixo da saia do seu pai, muito bem, obrigado, cuidado, cercado de todo carinho, de afeto, lá vivendo segundo os costumes de seu pai, mas estava tudo bem. Mas chega a hora em que Deus se apresenta para nós num propósito, num projeto e que nos tira da zona de conforto da nossa vida, ou então do vale de aflição que a gente está vivendo para começar a experimentar algo novo. Você consegue avaliar de onde Deus te tirou? Qual era o processo e onde você está agora? Onde você pretende chegar? É tempo de reforma. E antes de chegar onde nós vamos chegar, é preciso que você tenha um projeto em mãos, de onde você quer chegar. Onde Deus tem falado para você que Ele quer te levar. E o que você tem feito para chegar a este lugar. A gente tem um irmão no nosso convívio que ele abriu o coração essa semana e falou assim, pastor, eu não aguento mais, Deus precisa me ajudar a parar de patinar. Falei, a decisão é você quem vai tomar. Porque assim como existe o lamaçal da estrada, existe um caminho seco. E quem pode mudar de lugar desse lamaçal para o caminho seco é só você. Deus já tem esse caminho para você. Deus já tem esse caminho para nós. Essa reforma é para que nós realmente mudemos a nossa perspectiva, o nosso pensamento, o nosso olhar. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, nós estamos encerrando. Eu queria que você começasse a pensar e colocar o seu coração na presença de Deus e trazer alguns objetivos para essa reforma, que é a comunhão com o Senhor, a busca pela palavra, o olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o centro da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você ouve essa canção, eu quero que você comece a se derramar na presença do Senhor. Deus é aquele que sabe quem você era, quem você é e os processos pelos quais você está passando. Mas é Ele que está aqui essa noite também, falando assim, basta.
anda na minha presença e ser perfeito. Começa a viver essa reforma com alicerce sólido. Essa canção que os meninos estão colocando ali, ela fala um pouco de intimidade, de perseverança, de frescor do relacionamento, de alegria e de prazer na visita do céu, da presença do Senhor. E eu quero que você desfrute agora dessa possibilidade, dessa visitação, dessa comunhão, dessa visita, desse presença, desse novo ar. Oh!